iremos dar continuidade à disciplina de Políticas de Alimentação Escolar, módulo 1, unidade 3, onde falaremos sobre a gestão da alimentação escolar nos estados e municípios. Para entender a questão da gestão da alimentação escolar, é necessário inicialmente saber o que significa censo escolar. Significa pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, conhecido como INEP, do Ministério da Educação. Como é feita essa pesquisa? São distribuídos formulários a todas as escolas brasileiras do mês de janeiro a março de cada ano. Daí, é devidamente preenchido esses formulários, registrando o número de todos os alunos matriculados em cada colégio. Assim, o formulário será devolvido ao INEP até a última quarta-feira do mês de abril, que representa o Dia Nacional do Censo Escolar. Em seguida, o INEP irá contabilizar os formulários e os dados oficiais serão divulgados ao final de cada ano, entre os meses de novembro e dezembro. Finalizado o censo escolar, o FNDE vai fazer o levantamento do número de estudantes cadastrados da educação infantil e ensino fundamental, quilombolas e indígenas das escolas públicas e também das escolas filantrópicas que irão participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Só que merece atenção, porque é importante lembrar que somente as escolas que forem declaradas no censo escolar poderão receber o recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Assim, toda a comunidade escolar, inclusive você, merendeira, deve ficar atento e participar do levantamento do censo feito em sua escola, uma vez que corresponde ao início de todo o processo de funcionamento da alimentação escolar. Outro ponto importante a ser considerado é o Conselho de Alimentação Escolar, que cada estado ou município deverá possuir e que representa um órgão colegiado, deliberativo e autônomo, ou seja, é independente da Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação, e que é criado com o objetivo de acompanhar e fiscalizar todo o processo da alimentação escolar, desde a compra dos gêneros alimentícios até a distribuição da alimentação escolar aos estudantes. E esse Conselho de Alimentação Escolar é composto por 7 membros titulares e 7 suplentes, sendo um representante da sociedade civil, por exemplo, um representante de sindicato, ou da igreja, ou da associação de moradores, 2 representantes de pais de alunos, 2 representantes dos professores, um representante do Poder Legislativo por indicação, um representante do Poder Executivo, a exemplo, a nutricionista. E você, merendeira, pode participar do Conselho de Alimentação Escolar como membro? Claro que pode. E como fazer isso? Você deve organizar uma associação de merendeiros do seu estado ou município para que possam participar desse conselho como representante da sociedade civil. Desta forma, qualquer pessoa pode participar do Conselho de Alimentação Escolar. Basta exercer oficialmente o que chamamos de controle social, que significa a participação da sociedade no acompanhamento da execução das políticas públicas. De que forma? De uma forma organizada e sistemática. Assim, ocorrerá uma mudança enorme na nossa cultura. Bom, as atribuições do Conselho de Alimentação Escolar precisam ser muito bem esclarecidas. Inicialmente, precisamos acompanhar a aplicação dos recursos relacionados à alimentação escolar, observando como está sendo movimentada a conta que foi aberta pelo FNDE para o depósito do recurso financeiro, ficando atento aos valores repassados pelo FNDE, que devem ser iguais aos valores depositados na conta bancária. Acompanhar também e monitorar a aquisição de produtos adquiridos para a alimentação escolar, onde a merendeira, como membro desse conselho, tem um papel muito importante, verificando a questão da preservação da qualidade dos produtos alimentícios em todos os níveis, até o recebimento da refeição pelos estudantes,
bem como orientando sobre o armazenamento adequado dos alimentos no ambiente escolar, de forma que possa preservar a saúde dos estudantes que irão consumir esses alimentos. A compra dos gêneros alimentícios é realizada a partir do cardápio elaborado pela nutricionista em conjunto com o Conselho de Alimentação Escolar. E você, merendeira, pode ajudar de alguma forma? Reflita, claro que pode. Imagina como o cardápio da sua escola melhoraria se você participasse na escolha dos alimentos, principalmente na escolha de alimentos saudáveis, in naturas, melhorando assim a qualidade da alimentação oferecida aos nossos alunos. Outras atribuições se referem à questão de divulgar em local público o recurso recebido do FNDE referente à alimentação escolar, tornando dessa forma o recurso utilizado de esclarecimento para a comunidade de uma forma geral, acompanhar a execução físico-financeira do programa, zelando pela melhor aplicabilidade do recurso, comunicar qualquer irregularidade na execução da alimentação escolar ao FNDE, à Secretaria Federal de Controle, ao Ministério Público e ao TCU, e, por fim, receber e analisar a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é enviada pela Prefeitura ou Secretaria Estadual de Educação. De que forma? Remetendo ao FDNE apenas o demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, como parecer conclusivo. Após a realização do censo escolar e a criação do Conselho de Alimentação Escolar, o Estado ou município ele escolhe a forma de gestão de alimentação escolar que irá adotar, podendo ser do tipo centralizada, escolarizada ou descentralizada, semidescentralizada e terceirizada. Esclarecendo um pouco cada forma de forma individual, falaremos sobre a forma de gestão centralizada. Como é que funciona? O FNDE enviará recursos financeiros às entidades executoras, como prefeituras e secretarias estaduais de educação, que por sua vez serão responsáveis pela compra dos alimentos, pelo planejamento do cardápio e todo orçamentário, pela supervisão e avaliação da alimentação escolar e também responsáveis pelo armazenamento e distribuição dos gêneros alimentícios para as escolas. Assim, como ponto positivo, essa gestão tem em relação às escolas não terem a responsabilidade de realizar a compra dos alimentos, não necessitando então de estoque grande para armazenar esses alimentos. E também os alimentos podem ser adquiridos por um preço mais barato, por conta do grande volume adquirido pelas entidades executoras. Em contrapartida, como pontos negativos, podemos abordar a questão da necessidade do maior controle de armazenamento dos alimentos por parte das entidades executoras, também a necessidade de uma demanda de uma equipe específica e espaço físico adequado para o desenvolvimento de tal gestão, e nesse caso a compra de alimentos não contempla produtos regionais. Os alimentos que serão distribuídos às escolas, basicamente de três formas. Podem ser recebidos pela entidade executora, que irá armazená-los em estoque central e daí irá distribuir esses alimentos às escolas para que as mesmas preparem as refeições. Ou a entidade executora conversará diretamente com os fornecedores para fazer a entrega direta dos alimentos às escolas, ou também a entidade executora pode possuir cozinha piloto, que vai receber os alimentos, preparar as refeições e em seguida transportar para as escolas. A gestão centralizada é ainda hoje a mais comumente adotada pelos estados e municípios brasileiros. E como exemplo, temos Fortaleza no Ceará e Brasília, Distrito Federal, que adota esse tipo de gestão. Em relação à gestão descentralizada ou escolarizada, podemos entender da seguinte maneira. O FNDE repassará recursos financeiros para a entidade executora, que nesse caso será repassado para as escolas o recurso financeiro. E daí
a própria escola ficará responsável pela compra dos alimentos a serem utilizados no processo da alimentação escolar. Nesse caso, como ponto positivo, em relação ao processo de gestão centralizada, é que poderá ser comprado alimentos regionais produzidos pela agricultura local, fortalecendo assim a economia da região. E cada escola terá o seu cardápio de acordo com a realidade dos seus alunos. Em contrapartida, se você for considerar os pontos negativos, a escola irá ter um trabalho maior, ou seja, realizará a compra e todo o planejamento da alimentação escolar, além do que precisará de uma equipe específica e qualificada e de espaço físico para poder executar a gestão do tipo descentralizada. Como fazer para que esse processo se efetue? Formar em cada escola unidades executoras essas que serão representadas pela comunidade escolar, que vão passar a ser responsáveis pelo recebimento e pela execução dos recursos financeiros, transformar essas escolas públicas em entidades autônomas, ou seja, em unidades gestoras, a exemplo das fundações públicas, e cada unidade executora deverá abrir uma conta única e específica para receber os recursos da alimentação escolar. Podemos exemplificar como estados e municípios que optaram pela gestão escolarizada, o Tocantins, Teresina no nosso estado Piauí, Morrinhos do Sul no Rio Grande do Sul e Maceió em Alagoas. Em relação à gestão semidescentralizada, o que fica diferente em relação às duas anteriores? Nesse caso, o FNDE repassará o recurso financeiro para a entidade executora, que, por sua vez, transferirá alimentos não perecíveis, como, por exemplo, alimentos que são fáceis de armazenar a temperatura ambiente, que têm um prazo de validade maior, difíceis de se estragar facilmente, diretamente para as escolas. Ou, no caso da compra de alimentos perecíveis, que são alimentos que têm um prazo de validade curto e que são rapidamente fáceis de se estragar, eles repassam para as escolas o recurso financeiro para que as escolas possam adquirir de forma diária. Então, como pontos positivos, vai contemplar alimentos regionais, fortalecendo a economia da região, e a escola poderá receber diariamente os alimentos que estragam, evitando desperdício, e cada escola vai contemplar o cardápio conforme a compra dos alimentos perecíveis, adaptando à realidade dos seus estudantes. Já como pontos negativos, a escola vai realizar parte das compras e do planejamento da alimentação escolar e também irá necessitar de uma equipe específica qualificada e de espaço físico para execução da gestão. Em relação à gestão do tipo terceirizada, o que pode ser observado é que o FNDE repassará o recurso para a entidade executora e essa, por sua vez, contratará uma firma terceirizada para comprar os alimentos que serão utilizados no processo da alimentação escolar e também preparar essas refeições. Assim, como ponto positivo, temos uma alimentação mais diversificada, precisando de um número menor de funcionários da prefeitura ou do estado envolvidos na alimentação escolar. Entretanto, como pontos negativos, temos um custo elevado por refeição, as merendeiras, na maioria das vezes, são remanejadas para outras funções, e o município ou estado e Distrito Federal deixam de investir no crescimento profissional, na qualificação dessas merendeiras e também na modificação, ou seja, na tecnificação das cozinhas das escolas. É importante também destacar que o recurso repassado pelo FNDE às entidades executoras só pode ser utilizado para a compra desses alimentos. Então, o Estado ou município que optar por esse tipo de gestão deverá efetuar o pagamento da terceirização com recurso próprio, e esse tipo de gestão não pode ser adotado para atendimento dos estudantes indígenas e quilombolas. Assim, a comunidade escolar deve reconhecer a realidade de sua região e optando pela melhor forma de gestão a ser trabalhada. Vamos assim fiscalizar a nossa merenda escolar.